Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível pela história para descobrir como o Brasil se tornou essa nação tão rica e com tanta gente diferente. Vamos falar sobre os povos que cruzaram oceanos para ajudar a construir o país que a gente conhece e ama. Pois é, já parou para pensar nisso? De onde veio a pizza do fim de semana, o quibe daquela lanchonete da esquina, ou até as diferentes formas de plantar que temos por aqui? A resposta para tudo isso está em uma única palavra: imigração. E para a gente organizar essa exploração, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender como era o Brasil naquela época. Depois, os motivos dessa grande viagem, quem eram essas pessoas, o que elas trouxeram de bom e, no final, um quiz para testar o que a gente aprendeu. Vamos nessa? Então tá, para começar, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o século XIX. O Brasil estava passando por uma transformação, gigantesca. Mas antes de tudo, o que exatamente é imigração? É bem simples, na verdade. É o movimento de pessoas que saem do seu país de origem para morar em outro. E foi esse processo que, literalmente, mudou a cara do Brasil. O ponto crucial aqui é o seguinte: o Brasil estava no meio do processo de abolição da escravidão. Ao mesmo tempo, a produção de café, explodiu, principalmente em São Paulo. Isso gerou um problemão. Quem é que ia trabalhar nas lavouras? O país precisava, e muito, de mão de obra. Bom, se o Brasil precisava de gente, o que será que levou milhões de pessoas a fazer uma viagem tão longa, tão cheia de incertezas? Com certeza, não foi uma decisão nada fácil. A gente pode dividir os motivos em dois grandes grupos. De um lado, os fatores de expulsão, coisas bem ruins como crises, guerras e perseguições na Europa que meio que empurravam as pessoas para fora de lá. Do outro lado, os fatores de atração. O Brasil aparecia como uma terra de oportunidades, sabe? Com promessas de trabalho e de uma vida melhor. E quem foram essas pessoas corajosas que atenderam a esse chamado? Olha, o Brasil recebeu gente de todos os cantos do mundo. Vamos conhecer agora alguns dos principais grupos que desembarcaram por aqui. Claro, a gente tem que começar pelos portugueses, né? Desde o tempo da colonização, eles sempre foram um fluxo mais constante de imigrantes. A influência deles é tão profunda que está na base do nosso idioma e de muitos dos nossos costumes até hoje. Depois, veio uma onda massiva de italianos. Eles vieram em peso para São Paulo, para suprir justamente aquela necessidade de mão de obra nos cafezais. E com eles, não veio só a força de trabalho, não. Veio a macarronada, a pizza e aquela alegria contagiante que marcou para sempre a cultura paulista. Mas essa diversidade não parou por aí. Os alemães, por exemplo, se destacaram muito na indústria do sul do país, ajudando a construir a base da nossa mecânica. Já os japoneses trouxeram técnicas agrícolas super inovadoras que transformaram a produção de frutas. E quem aí não ama uma esfirra ou um quibe? Pois é, essa é uma herança direta dos imigrantes árabes, como os sírios e libaneses. E a lista só aumenta. Isso mostra como o Brasil se tornou um destino para o mundo todo. Franceses, judeus, nossos vizinhos aqui da América do Sul e tantos outros povos também escolheram o Brasil como seu novo lar. Cada um adicionou uma pecinha única nesse nosso grande mosaico cultural. E então, como é que toda essa mistura resultou no Brasil que a gente tem hoje? A resposta é simples. O legado desses imigrantes está por toda parte. O impacto foi imenso. E dá para ver aqui as principais áreas de contribuição. A gente vê a influência na cultura, com novas músicas e festas, na culinária, que ficou infinitamente mais gostosa, e também na economia, com avanços na agricultura e no desenvolvimento da indústria. Essa tabela ajuda a conectar de forma ainda mais clara alguns grupos com suas contribuições mais marcantes. Olha só, os alemães na indústria, os japoneses na agricultura e tanto os franceses quanto os árabes enriquecendo a nossa mesa e os nossos costumes. É a prova de como cada povo deixou a sua marquinha. E se a gente tivesse que resumir tudo numa frase só, seria esta aqui. Mais do que mão de obra ou desenvolvimento econômico, a maior herança da imigração para o Brasil foi, sem dúvida nenhuma, a imensa riqueza cultural que ela nos deu de presente. E agora chegou a hora mais esperada: o nosso quiz. Vamos ver se ficou tudo bem claro. Preparados? Então, vamos lá! Primeira pergunta: qual foi o principal motivo que trouxe tantos imigrantes para o Brasil? Aventura, estudo, trabalho ou poder? A resposta certa é a letra C. A grande maioria veio em busca de trabalho e de uma vida melhor, principalmente com a expansão dos cafezais. Pergunta número 2. Por que muitos imigrantes italianos foram direto para São Paulo? Para as minas, para os cafezais, para construir cidades ou para os canaviais?
A resposta é a B. Eles foram para lá para se tornarem a principal mão de obra nas fazendas de café do estado que estavam bombando na época. Terceira pergunta. Qual foi uma contribuição agrícola super importante dos imigrantes japoneses? Pecuária, café, frutas ou pesca? Letra C. Eles simplesmente revolucionaram o cultivo de frutas no Brasil com suas técnicas novas e super eficientes. E a última pergunta do nosso quiz. Em qual setor os imigrantes alemães deixaram uma marca bem forte? Música, sucata, indústria ou vinho? A resposta certa é a C. Eles foram fundamentais para o desenvolvimento da mecânica e da metalurgia, principalmente lá no sul do país. Mandaram muito bem no quiz. Agora fica uma pergunta para a gente pensar. Em cada cidade, em cada estado do Brasil, a marca dos imigrantes está lá. Pode ser na comida, numa festa típica, no sotaque. Então, fica o convite. Olhem ao redor e contem pra gente nos comentários qual é a herança mais forte aí na sua região. E assim, a gente chega ao fim da nossa exploração de hoje. Quem gostou de aprender um pouco mais sobre como o nosso país foi formado, não se esquece, hein? Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal Kizards e ativa as notificações para não perder nada. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!